Olá, Juventude Luz de Vida, graça e paz. É muito bom poder compartilhar o texto sagrado e suplicar que o Espírito Santo esteja iluminando os nossos olhos, dando-nos uma percepção da vontade de Deus. No nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre o Salmo 23, versículo 1. Trabalhamos com 3 verdades centrais. A primeira delas, Deus é o pastor da aliança. A segunda delas, Deus é o pastor pessoal. A terceira e última delas, Deus é o pastor que supre. Hoje eu gostaria de fazer a avaliação de Hebreus capítulo 12, versículo 1, de tal modo que o autor desse texto disse: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã é uma imensa caminhada, uma imensa jornada, ou uma grande peregrinação. Nós somos peregrinos que sonham, que batalham, que lutam e que tentam de todos os modos amar a Deus sobre todas as coisas, conjugando a nossa fé com a realidade presente. Você é um peregrino que tenta de todos os modos amar a Deus e todos os dias, nas suas batalhas, nas suas lutas, você tenta cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida através do texto sagrado. Entretanto, por vezes, nós perdemos a noção de que somos peregrinos e que estamos inseridos numa grande peregrinação. E quando perdemos a noção, perdemos o foco, perdemos a identidade e não compreendemos mais qual é a missão que Deus estabeleceu para a nossa vida aqui neste mundo. A missão de adorá-lo e de transmitir os valores do reino dos céus, aplicando-os em todas as dimensões da vida humana: economia, cultura, política, educação, em tantas outras facetas que constituem a minha história e a sua história. No capítulo 12 dessa carta, o autor estava escrevendo a pessoas que estavam sendo perseguidas por conta da fé, que eram excluídas por conta das suas convicções, como muitas vezes nós também, vivendo num país que supostamente há uma liberdade religiosa, nós também somos excluídos, perseguidos e de algum modo ganhamos caricaturas através da comunicação que não são e que não conseguem produzir e que não refletem aquilo que somos de fato todos os dias. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que amam a Deus sobre todas as coisas e que tentam amar o próximo como a si mesmos. Mas a primeira pergunta nessa noite é: como é que nós devemos caminhar a grande jornada cristã? Como é que nós devemos viver nesse mundo? Como é que nós devemos trilhar os nossos caminhos? E como é que nós devemos caminhar em um mundo que tenta de todos os modos dizer que Deus não existe, dizer que Deus é uma projeção da nossa mente e dizer que nós somos conduzidos por um primitivismo religioso? O autor nos ensina alguns modos, algumas maneiras de caminhar ou de trilhar a grande jornada cristã. Em primeiro lugar, é necessário percorrer a jornada cristã olhando para os exemplos de fé do passado. De tal modo que quando nós olhamos para o texto, o autor disse: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O autor começa falando sobre uma nuvem de testemunhas, de indivíduos, de pessoas, de servos e servas, de filhos e filhas, de homens e mulheres que viveram pela fé, que caminharam pela fé, que lutaram pela fé. Homens que tentaram de todos os modos conjugar as suas vidas segundo a vontade de Deus. Homens que falharam, que erraram, que perderam o foco, mas que conseguiram, por conta da ação de Deus, do Espírito de Deus, que colocou neles a capacidade de acreditar no poder e na promessa, conseguiram vencer. A nuvem de testemunhas, dita pelo autor do capítulo 12, na verdade você vai encontrá-la no capítulo 11. Os heróis da fé, os exemplos de fé do Antigo Testamento. Homens, indivíduos, pessoas que, iluminadas pelo poder de Deus e preenchidas com essa fé inabalável, olharam para a promessa de Deus. Caminharam durante o Antigo Testamento tentando de todos os modos enxergar nas ações mais comuns, no dia a dia, no cotidiano, na vida diária, tentaram ver a promessa de Deus se concretizando. Caminharam guiados por uma esperança indizível, por uma esperança poderosa, a mesma esperança que habita no meu coração e a mesma esperança que habita no seu coração. Nós poderíamos olhar, por exemplo, para a história de Abel e aprender com ele a transformar a nossa vida em um culto a Deus permanente, numa adoração que envolve o nosso corpo, a nossa alma, a nossa história, os nossos sonhos, a nossa vida, o modo como vivemos, o modo como cantamos, o modo como trabalhamos, o modo como estudamos. Nós somos adoradores.
criados para bendizer a Deus sobre todas as coisas, criados para adorá-lo como pais, como cidadãos, como profissionais, como pessoas que vivem nesta realidade e tentam de todos os modos fazer a vontade de Deus, tendo uma vida marcada pelo conhecimento, pela adoração e pela busca. Mas nós poderíamos olhar, por exemplo, para a vida de Noé, um homem que conseguiu ouvir a voz de Deus e obedecê-la quando todos diziam que não era lógico, não era comum ouvir aquela voz e seguir um comando um tanto quanto estranho. Mas indo contra a sua cultura, indo contra os valores do seu tempo, ele obedeceu a Deus. Nós somos convocados por Deus a obedecê-lo, a amá-lo obedecendo, a compreender que ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas requer muita coragem, fidelidade, integridade, empenho, felicidade, determinação, perseverança, vontade de ouvir a voz de Deus e seguir a lógica de Deus que transcende a lógica humana, que não pode ser qualificada ou quantificada pelos critérios científicos ou pelos critérios da produção do conhecimento presente. Deus é um ser suprarracional. Logo, muitas vezes nós não vamos compreender a sua vontade perfeitamente, mas vamos obedecê-la, vamos tentar de todos os modos cumprir aquilo que ele estabeleceu na palavra dele. Poderíamos olhar para a vida de Moisés e aprender com ele de que o conforto às vezes não é tudo, a estabilidade às vezes não é tudo, porque ele abandona o conforto e a estabilidade do Egito para cumprir uma missão que Deus havia preparado para a vida dele, estipulado para a vida dele. Ele abandona todas as coisas. É tempo de olhar para a nossa própria vida e perguntar se nós não somos guiados apenas pelo conforto daquilo que nós temos, pela estabilidade que rege a nossa vida. Por vezes nós estamos vivendo um período onde nós, filhos de Deus, filhos dos céus, nós estamos guiados por um materialismo. Somos governados por um desejo que envolve apenas questões materiais. Nós não queremos pagar o preço. Não queremos ter uma vida marcada pela batalha, pela luta. Nós queremos o conforto, queremos viver nas torres de marfim, queremos viver nos castelos ou nas torres de chocolate. Não queremos enfrentar a vida, enfrentar a rua, enfrentar as batalhas e tentar fazer com que pessoas que não conheçam a Deus possam conhecê-lo. Ou seja, o texto bíblico nos desafia a olhar para os exemplos de fé do passado, a olhar para a vida de homens como Ashbel Green Simonton, John Wesley, aprender com eles, buscar a presença de Deus como eles buscaram, buscar o avivamento como eles buscaram, tentar de todos os modos sentir Deus falando através das Escrituras Sagradas, tentar conjugar a nossa vida muito parecida com aquilo que os puritanos fizeram no período em que viveram. Eu não estou dizendo que esses homens não tiveram seus erros, não tiveram as suas falhas, mas eles tentaram de todos os modos viver para a glória de Deus. Nós carecemos de uma geração de cristãos que vivam para a glória de Deus. Uma geração de cristãos que compreendam que olhar para o passado também é importante. Há um elemento pedagógico no passado, há um elemento pedagógico no presente, condicionando-nos ou apontando para a promessa futura, a promessa de uma consumação final. Portanto, meu querido irmão, minha estimada irmã, caminhe a longa jornada. A sua vida é marcada por uma grande peregrinação. E nessa peregrinação, em primeiro lugar, olhe para os filhos de Deus que foram movidos e guiados pela fé. E viva do mesmo modo que eles viveram. Ou tente viver acima daquilo que eles viveram. Porque eles eram homens comuns, como você e eu somos. Eles falharam como nós falhamos. Entretanto, a fé que Deus plantou no coração deles foi o elemento que fez com que eles pudessem vencer, contemplar, guiar-se por questões invisíveis, da mesma forma que nós somos guiados pelas verdades invisíveis de um Deus invisível que é visível através de todas as coisas que Ele criou e através da palavra dEle e principalmente através do Filho que veio, se encarnou, viveu, redimiu e transformou a nossa história. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um grande abraço, um forte abraço. Caminhemos a grande jornada cristã, cheios de poder, cheios de vontade, cheios de esperança e aprendendo com os outros que aprenderam aos pés do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Grande abraço para você, uma boa noite.